Iniciamos agora o capítulo 3, com a nossa primeira questão. Nessa primeira questão ele pede para traçar as linhas de força associadas a duas cargas pontiformes, duas cargas com seu valor em módulos diferentes e o sinal da carga também diferente. E pede para discutir qualitativamente o comportamento das linhas. O campo elétrico pode ser representado geometricamente através das linhas de campo. Primeiro, pegamos o campo de uma carga pontual e desenhamos linhas nas direções do campo. São as linhas de campo. As linhas mostram a direção do vetor elétrico em toda parte. Mas desejamos também representar a magnitude deste vetor. Podemos estabelecer a regra de que a intensidade do campo elétrico será representada pela densidade de linhas. Por densidade de linhas, queremos dizer o número de linhas por unidade de área através de uma superfície perpendicular às linhas. Com estas duas regras, podemos ter uma imagem do campo elétrico. Agora, vem um fato importante. Para uma carga pontual, a densidade das linhas precisa decair com 1 sobre r². Mas, a área de uma superfície esférica perpendicular às linhas em qualquer raio r aumenta com r². Então, se mantivermos sempre o mesmo número de linhas para qualquer distância de carga, a densidade, ou seja, o número de linhas de campo, permanecerá proporcional à magnitude do campo. Podemos garantir que haja sempre o mesmo número de linhas a qualquer distância, exigindo que as linhas sejam contínuas, uma vez que uma linha parte da carga, ela nunca termina. Em termos das linhas de campo, a lei de Gauss diz que as linhas devem começar apenas nas cargas positivas, as fontes do campo, e terminar nas cargas negativas, sorvedouros do campo. O número que parte de uma carga, que precisa ser igual a Q sobre ε0. Feita essa explanação, vamos agora ao que interessa. Como serão as linhas de campo de duas cargas pontiformes para fim de elucidação? Primeiro, consideremos que ambas as cargas sejam iguais, diferindo apenas que uma é positiva e a outra é negativa. Obter o campo delas é fácil. O campo é a superposição dos campos de cada uma das duas cargas. Então, poderíamos pegar duas figuras representando cada um dos campos e sobrepô-las. Mas isso é impossível. Fazendo isto, teremos duas linhas de campo cruzando-se, e isto não é possível, porque o vetor do campo elétrico não pode ter dois sentidos diferentes, no mesmo ponto. A desvantagem do cenário das linhas de campo é evidente agora. Com argumentos geométricos é impossível analisar de forma simples para onde vão as novas linhas. Não podemos ter a imagem combinada a partir de duas imagens individuais. O princípio da superposição, um princípio simples e profundo sobre os campos elétricos, não tem no cenário das linhas de campo uma representação simples. Entretanto, o cenário das linhas de campo tem sua utilidade, de modo que ainda poderíamos desenhar imagens para um par de carga. Podemos desenhar as linhas de campo se calcularmos o campo a partir da equação do campo. Tem um site que fez um programa conforme o número de cargas que você queira colocar, né? Número de polo, quadrupolo, gera a figura com as linhas de campo. Se a gente for no prompt, como pode ser visto na figura aqui, né? Basta copiar esse código e chamar no prompt como eu chamei ali. Boa parte desse texto que eu recitei, eu retirei daqui, do Lições de Física do Feynman, volume 2. São 8 linhas de campo, superfícies equipotenciais, que está aqui um ótimo texto, onde ele explica bastante toda essa parte. Se a gente pegar o Moisés, uma versão mais recente do Moisés,
A gente vai ver que ele já desenhou aqui as linhas de campo. Ó. Já está desenhado. Os livros, ao passar dos anos, vão ficando cada vez mais fáceis, né? Ele já dá essa colher de açúcar. Então, o que tem que ficar de ensinamento para esboçar as figuras? Note aqui, ó, essa aqui é uma carga 2Q. Então, seguindo a mesma ideia que foi apresentada no texto que eu retirei do Feynman. Então, nós devemos ter um certo número de linhas aqui, que vai corresponder a essa carga contida. Como essa carga é o dobro dessa, então essa deve ter o dobro de linhas de campo. A gente pode contar aqui os pares de linhas, ó. A carga menos Q tem 1, 2, 3, 4. 8 linhas de campo saindo. Aqui a carga menos Q tem 1, 2, 3, 4. 8 linhas de campo saindo. Aqui nós vamos contar 1, 2, 3, 4. E mais aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 16 linhas de campo saindo, o dobro desta. Então, essa aqui tem que ser esboçada as figuras, né? Quando as cargas são opostas, as linhas saem da fonte e vão para o sorvedouro. E conforme for a diferença dessa carga, vai mudar as linhas de campos. Tem um outro livro que também traz essas figuras, e é um excelente livro. Curso de Física Berkeley, volume 2 também. Tem que aumentar um pouco mais. Na página 18 do livro, ele já traz linhas de campo. Aqui uma carga, duas cargas opostas. Aqui na verdade é só o campo. As linhas de campo ele começa a mostrar aqui, ó. Você chega a mostrar diferente. Isso. Ele também deu uma pequena explicação aqui sobre as linhas de campo. Mas no Feynman a explicação mais completa que pode ser encontrada sobre as linhas de campo. Aqui a gente pode também ver o código e como foi escrito. A gente pode notar que ele está utilizando aquela definição do módulo ao cubo. Vou notar aqui que tem a parte ao cubo aqui, ó. A gente vê mais uma aplicação de utilizar aquela linguagem. Bem, fizemos tudo aqui, análise do traçado, as linhas são contínuas. Haverá mais linhas aqui próximo porque a área é menor, quanto mais a área aumenta, elas vão estar mais espaçadas. A relação com a lei de Gauss é a mesma relação da esfera, do 4πr². O raio cai com r², mas a área da esfera sobe com r².